Fala, meu povo! E aí, galera, estão prontos aí, pessoal, para mais uma aula aí do nosso curso de como regularizar imóveis e valorizar aí o seu patrimônio? Então, galera, na nossa última aula eu mostrei para vocês, né, como aí solicitar, né, laudos e certidões. Antes disso, a gente passou também o passo a passo, né, de como regularizar aí, né, o seu imóvel. E nessa aula, pessoal, eu vou falar a vocês algo muito importante que muitas pessoas também ignoram, seja você cliente, muitas vezes você como construtor, né, você proprietário, né? Quando é necessário contratar um engenheiro ou arquiteto? É necessário? Ah, não é necessário não, é muito caro. Para quê, né? É colocar dinheiro no bolso de muitas vezes pessoas que só querem encarecer no seu serviço, né? Muitos têm essa noção, né? Acham que podem resolver tudo sozinho. Quem quer resolver sozinho e consegue, né? Tem suas manhas, tem seus despachantes, né? Mas por que não ter um profissional técnico responsável pelo seu processo de regularização? O único trabalho que você vai ter é de pagar as taxas. Porque quem vai fazer o projeto? Quem é que vai na prefeitura atrás das informações? Quem é que vai levar a sua documentação? Certo? Então, muitas coisas a gente pode facilitar. Certo? A gente, é claro, como engenheiro, a gente não vai poder pagar as taxas que você tem que pagar, né? Como cliente, como proprietário daquele imóvel, né? Sejam multas, sejam taxas comuns de regularização, que vai começar aí a regularização do zero, né? Quem é que vai, por exemplo, dizer se vai ser uma regularização fundiária, se vai ser um processo REURB, se vai ser um uso capião, né? O que é que tem a Receita Federal devendo. Então vai ser que profissional, pessoal técnico, especializado aí nesse ramo de regularização, beleza? Então, pessoal, se você tem aí o imóvel, né, está aí pensando, né, em regularizar, reformar, até mesmo em vender, esse vídeo aqui, pessoal, vai ser fundamental para você. Então, hoje eu vou te explicar, né, pessoal, quando é que é obrigatório, né, e vantajoso contratar um engenheiro ou arquiteto, certo? Muita gente, pessoal, tenta resolver isso, como eu disse a vocês, tudo sozinho e acaba perdendo tempo, dinheiro e até mesmo oportunidades de valorização do imóvel, beleza? Então, pessoal, já deixa abaixo aí, pessoal, o seu joinha. E você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque esse vídeo, pessoal, vai apontar aí, pessoal, muito tempo e dinheiro para você proprietário, para você cliente, para você familiar, né, para você profissional aí que quer entrar nessa área, beleza? E é claro, é a chance também, pessoal, de fazer novas parcerias, certo? E se você ainda também não segue lá no nosso Instagram, @WR Engenharia Estrutural _oficial, já segue lá, pessoal, manda o direct aí. Eu estou te acompanhando aí no canal da WR Engenharia Estrutural pelo YouTube e poderemos aí, pessoal, quem sabe, né, conversar, marcar uma live, certo? E trocar ideias aí nesse nosso ramo profissional, beleza? Vamos lá, pessoal. Primeiro, por que é necessário, pessoal, contratar um profissional habilitado? Né? Você já ouviu falar em ART ou RRT? Né? São documentos, pessoal, obrigatórios que atestam, né, que o projeto, né, ou o serviço, né, foi feito aí, pessoal, pelo profissional legalmente habilitado, certo? Só engenheiros ou arquitetos registrados, pessoal, no CREA ou no CAL, né, podem assinar esses documentos, né? Sem isso, seu processo de regularização pode ser barrado ainda no começo. Então, bora lá. O que é uma ART? É a anotação de responsabilidade técnica. E a RRT, registro de responsabilidade técnica, se eu não me engano, certo? A questão aqui, a RT é o engenheiro que faz pelo CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? Os arquitetos, né, já fizeram parte do CREA, porém decidiram, né, não é o termo desse vídeo, mas decidiram ter seu próprio conselho. Então, por isso, eles criaram o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, onde eles têm os profissionais, os arquitetos, que criaram o termo RRT, certo? Então, RRT, arquiteto, CAL. ART, engenheiros, CREA, certo? Então, pessoal,
como eu já falei a vocês, né, o RT aí feito com engenheiros, RT assinado por arquitetos, ambos aí, pessoal, servem para responsabilizar tecnicamente alguém pelas obras ou documentos, certo? Imóveis CRT ou RRT, pessoal, podem ser considerados ilegais ou inseguros. Como assim, né, pessoal? Como assim? O imóvel vai estar ilegal, vai estar inseguro se não tiver uma ART. Bora lá. Quando eu abro, por exemplo, eu não tenho aqui disponível para vocês um RT aqui de regularização, certo? Eu posso até trazer para vocês um RT posteriormente, né? Detalhando aí o preenchimento dela. Mas na RT de regularização de imóveis, né? A gente vai lá selecionar o campo lá de atividade, se vai ser um projeto, vai ser qual o processo, qual é a regularização de imóveis. Claro, no meu caso, eu CREA Pernambuco. Você que está aí em São Paulo, CREA SP. Você que está aí na Paraíba, CREA PA. Você que está aí no Ceará, CREA CE. Né? Então, cada estado vai ter o seu conselho regional, né? E, claro, né, todos os conselhos regionais já estão subordinados, né, ao CONFEA, né, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, né? Então, pessoal, a RT vai ser para você, por exemplo, você sabe que esse processo de regularização foi feito por William Rangel, de Barro Silva, engenheiro civil, certo? As atividades lá descritas está sendo acompanhada e realizada, né, pelo profissional William Rangel. A RT vai ter lá uma numeração, certo? Que se por algum acaso eu, como profissional, não cumprir o que eu confirmei lá, né? O que eu realmente lá marquei como responsabilidade técnica, né? Que a gente se responsabiliza pelo processo do início ao fim, no tempo que a gente determinou lá na RT. Isso se for regularização, né? Então, eu tenho responsabilidade, eu dou o meu nome, eu vou ter que acompanhar aquele processo e aquela RT está constando que tudo que eu descrever ali, as atividades que eu marcar lá, eu estou responsável, certo? Por exemplo, também, um RT de projeto estrutural, certo? Nós, como engenheiros, segundo a norma, quando a gente fala projeto estrutural, nós estamos responsáveis por aquela obra durante 50 anos, né? O tempo, né? A gente morre ainda é responsável pela obra, né? Mas é isso aí, né? É o termo do CREA, né? Mas é isso aí, a gente é responsável. Porém, para você dizer que eu sou responsável pela sua obra, eu tenho que, mesmo que eu faça o projeto, eu tenho que emitir a RT, porque é um documento legal, ok? O que eu não posso, por exemplo, se você chegou aí com um processo de outro engenheiro, um projeto de outro engenheiro, e querer que eu faça um RT me responsabilizando pelo projeto de outra pessoa. Eu não posso fazer isso. Quem fez seus projetos se responsabilize pelos seus projetos. Se eu pegar um projeto de outro profissional, por exemplo, e o cliente chegou perto de mim e me diz assim, ó, eu tô achando que esse projeto vai me gerar muitos custos, tem muito aço, tá muito exagerado, tem muito pilar, muita viga, o profissional aqui fez um RT somente, ele na verdade nem fez um RT, só fez o projeto e me entregou. Eu quero a pessoa que se responsabilize tecnicamente por esse projeto. Então eu vou pegar aquele projeto, eu vou fazer uma revisão, certo? Eu vou ter que calcular tudo, ou refazer todo o projeto, aí tudo bem. Eu faço o RT no meu nome, certo? Atestando, né, que realmente eu revisei aquele projeto e eu estou me responsabilizando tecnicamente por todo ele, ok? Então, é algo simples, né? A gente tem um processo. Deixa eu pegar um aqui. Essa daqui é de outros casos, mas, por exemplo, ó, a RT é isso aqui, né? Não vou aproximar aqui, né? Por conta das atividades, mas aqui é um RT. Tem meu nome, né? Vai estar aqui o meu nome, vai estar aqui os dados do contrato, vai estar os dados da obra e serviço, vai estar os dados aqui da atividade, né? As observações e, por fim, a minha assinatura aqui com o meu carimbo, certo? Então, é um documento de profunda necessidade aí para vocês, né? Que é cliente, que é proprietário de imóvel, que vai precisar
E toda a prefeitura, né, órgão aí legal, né, vai precisar. Ele vai pedir, me dê a RT ou a RRT do projeto do responsável técnico pelo seu processo, certo? Então, casos em que a contratação, pessoal, ela é obrigatória, né? Vamos falar aí, pessoal, dos principais casos em que você deve, sem dúvida, contratar um engenheiro ou arquiteto, certo? Anota aí, pessoal, e já salva esse vídeo, né? Você que está acompanhando, pausa esse vídeo, deixa o seu joinha e compartilha ele, pessoal, já aí com seus familiares, profissionais, nos seus grupos de WhatsApp, né? Porque isso aí, pessoal, vai evitar muita dor de cabeça e talvez muitas multas, né? E processos travados, ok? Então, bora lá. Os casos obrigatórios. Primeiro, imóvel construído sem planta aprovada. Vocês construíram um imóvel, não tem uma planta aprovada. Tem, beleza, o croquis. Né? Tem gente que contrata muitas vezes estudantes, seja de arquitetura, sejam às vezes arquitetos, né, que fazem um projetinho, ou às vezes mesmo engenheiros que querem se meter no projeto arquitetônico, né? Mas às vezes querem fazer somente aquele projeto superficial, somente para o cliente saber como é que vai ser a sua casa. Mas aquele projeto não foi legalmente aprovado, né? Então, foi feito o imóvel. É um caso, ok? Ou a pessoa que construiu a casa sem planta nenhuma, tá tudo na cabeça, só tá o rabisco. Construiu lá a casa. Agora ele quer regularizar o imóvel. E não tem planta aprovada. Então, para isso, ele vai ter que contratar ou um engenheiro ou um arquiteto para fazer o projeto legal, certo? Eu recomendo, né, em muitos casos, né, pessoal, não é menosprezando os engenheiros, né, mas eu acho muito legal entrar em contato com bons arquitetos, certo? Que façam seu projeto, deixem dentro das normas, né? Geralmente é o que? A NBR 9050, que é a norma de acessibilidade, e temos a norma de arquitetura 6492, né? Muito essencial, né? Todo fiscal de prefeitura vai analisar seu projeto ponto a ponto, de acordo com a norma de lei e uso ocupação de solo, como também baseado geralmente nessas duas normas, ou alguma outra, né, que a lei municipal utilize, ok? Então, o arquiteto, pessoal, acho de profunda necessidade, quando é que se trata assim, de projetos arquitetônicos. Né? Eu faço, beleza? Mas são casos que a gente tem que pensar. Às vezes é melhor você terceirizar, certo? E já ter, às vezes, um profissional já bem habilitado e especializado nessa área, ok? Construção, né, ou reforma feita aí, pessoal, sem alvará. Então, beleza. Você já contrataram o arquiteto fez o projeto legal. Porém, você é engenheiro e está agora regularizando o projeto do seu cliente. E esse cliente construiu aí, pessoal, ou reformou sem o alvará. Já começou a construir, já começou a reformar sem o alvará. Foi um dos casos que eu peguei há vários anos atrás, né? Uma loja comercial, que o gerente comprou a loja de um antigo sapateiro, e uma loja assim com uma estrutura muito velha, e ele começou a derrubar tudo, né? Tirou pilar onde não se deveria tirar, ok? Então eu, como engenheiro, tive que fazer o projeto arquitetônico para reforma, ampliação, porque ia ter uma ampliação no local, certo? Eu ia fazer um primeiro andar para depósito, né? Que não se tinha na época, o depósito era uma coisa bem pequena lá no fundo da loja. Então foi feita uma extensão, uma nova laje. E tive que fazer também o projeto de reforço, porque retiraram elementos estruturais onde não se deveria tirar. Então, eu, como engenheiro, a gente se desempenhou aí com dois papéis. O papel para fazer o arquitetônico e também o estrutural, né? É muito comum. E, é claro, a gente fez um processo de regularização daquele imóvel comercial. E exigiu muita dor de cabeça, porque teve que aprovar o arquitetônico, e com isso surgiu, né, questões ambientais, né, projeto ambiental, projeto ambiental são três licenças, né? Tem as licenças de construção, tem as licenças prévia, licença de construção e licença de instalação, se eu não me engano, né? São as três licenças ambientais. Eu teve que tirar as três licenças para esse cliente. E realmente dá muito trabalho, pessoal. Quando você começa, você fica meio perdido, mas
Foi muito legal, né? Deu certo. E é claro, né? A prefeitura às vezes também complica muito. Um processo que era para demorar nem 15 dias, passou mais de 3 meses, né? E deu certo. Infelizmente, ainda bem, né? Infelizmente não, felizmente ainda bem que deu certo, né? A gente conseguiu emitir. Com muita burocracia, nós conseguimos emitir a licença, o alvará para esse cliente, né? Mesmo ele com obra andando, porque ele não quis parar, né? Mesmo sabendo que ia correr o risco de levar multas. Mas deu certo. Terceiro serviço aí, pessoal. Imóvel que precisa de averbação no cartório. Para você fazer a averbação no cartório, você vai ter que ter um profissional técnico responsável. Por quê? Vai precisar do teu projeto. Se não tiver o projeto, vai ter que fazer. Se já tiver o projeto, às vezes aquele projeto bem antigão, que ainda é feito a lápis, como antigamente, né? Era tudo feito a lápis, não tinha AutoCAD, não tinha Revit, não tinha SketchUp, né? Não tinha Navisworks, né? Então, vai ter que se fazer, né? Não tinha ArchiCAD também, no caso. Ele vai ter que fazer o projeto dentro das normas para poder ver se está de acordo com a lei municipal e aí partir, né? Tirar o alvará, se não tiver, tirar o habite e partir para o cartório para fazer a averbação, ok? Projeto de regularização para a prefeitura. Todo projeto de regularização pela prefeitura vai precisar de um engenheiro ou arquiteto responsável, ok? Porque muitas vezes precisa, pessoal, além do arquitetônico, né? Vai precisar às vezes do estrutural, vai precisar às vezes do hidráulico, do elétrico, do projeto de incêndio, né? Às vezes é um prédio de 3, 4 andares e tem que regularizar um prédio antigo que nunca teve, né? Projeto nem nada, hoje tem um projeto muito antigo mesmo, então vai ter que refazer, vai ter que fazer visita técnica, consultoria, né? Acessar o ambiente interno, fazer medições internas, né? E isso requer, né, pessoal, muito aquele jogo de cintura, aquele jeito também que você tem que ter um modo de se falar, certo? Para poder acertar aqueles ambientes. Muitas vezes são pessoas que moram em prédios diferentes, em apartamentos diferentes. Você tem que acessar os apartamentos, claro, né? Não é chegar lá e dizer, eu estou fazendo regularização. Não, vai, se for caso de justiça, a gente vai ter que ir na justiça, né? Então, tem que ter um profissional técnico que vai se responsabilizar por todo o processo. Okay? Reformas estruturais, né, ampliações ou demolições. Então, eu sou engenheiro civil, especialista em estrutura. Então, meu foco meu serviço-chefe, pessoal, projeto estrutural em concreto armado. Então, muitos prédios aqui na minha cidade, por mais que se tenha alvenaria estrutural, se tenha estrutura metálica, né, muito utilizada hoje em dia, a maioria das casas de prédios ainda é feita em concreto armado. Então, vai se fazer uma reforma, vai se demolir alguma coisa, tem que se chamar um engenheiro estrutural para poder se responsabilizar por aquele prédio. Né? Porque se vai demolir, a gente chega lá e visitar, não pode ter esse pilar. Ou quer tirar esse pilar? Bora fazer um arco aqui, dimensionar para poder realmente amarrar bem a laje, evitar problemas com a vizinhança, tudo mais. Bora ver a fundação, se é possível, certo? Imóvel em área de risco ou ocupação irregular, né? Foi o que eu citei para vocês em um dos vídeos anteriores. Se o imóvel está em condições irregulares, está em áreas de risco, ou é uma ocupação irregular, a gente tem que traçar um plano de ação para se resolver essa situação. Ok? Exigências, né, pessoal, de laudos técnicos para certidões, como, por exemplo, habitabilidade, estabilidade, laudos fotográficos, não. Isso aí geralmente vai estar em cima do laudo de vistoria técnica, o laudo de vistoria técnica, né? Um laudo de conformidade de obra, um laudo de conformidade com o código de obras da sua cidade, né? Então, são serviços que são obrigatórios você ter um profissional, seja engenheiro ou arquiteto responsável, ok? Casos muito específicos, vai ter que chamar um engenheiro. Caso específico, vai ter que chamar um arquiteto. A gente não tem que se meter um na área do outro e causar discórdias aí dentro do mercado, ok? Dica prática, pessoal. Se a prefeitura pediu algum documento técnico, já é sinal claro, né, de que você precisa de um profissional habilitado. Não tem que resolver sem isso. Ah, mas a prefeitura pediu lá um projeto arquitetônico e eu já mexo no AutoCAD, porque eu fiz um curso técnico de AutoCAD lá na escola tal. Aí eu vou, preparo o projeto todinho,
né, assino e acho que já sou responsável pelo projeto. Não é bem assim. Você pode ser projetista, mas você não é responsável técnico pelo projeto. Você tem que ser um engenheiro formado, você tem que ser um arquiteto formado para se responsabilizar por aquele projeto que você faça, por mais experiência que você venha a ter naquela área de projetos, ok? Uma diferença básica aí, pessoal, entre um engenheiro e um arquiteto, né? Bora lá. Muita gente, né, pessoal, me pergunta aí, mas eu contrato um engenheiro ou arquiteto? Quando é? Como é que eu vou contratar um engenheiro ou arquiteto? Qual é a diferença, né? Para simplificar. Um engenheiro civil, pessoal, ele vai cuidar aí, pessoal, da parte estrutural. Cálculo, fundações, resistência dos materiais e execução de obra. Ok? O arquiteto ele é mais voltado, pessoal, para o projeto arquitetônico, a estética, a funcionalidade dos espaços e a regularização visual. Eu não, claro, não estou limitando os arquitetos, certo? Com todo respeito, tenho amigos arquitetos, parceiros arquitetos, né? Que trabalham na área de estrutura, têm conhecimento prático de obra, a questão da estrutura, certo? Mas não faz parte da grade curricular deles dimensionar um projeto estrutural, certo? Se fizeram pós de estrutura, aí tudo bem, né? Tem aí, né, a responsabilidade técnica, mas de acordo com as normas que a gente tem dentro do nosso conselho aqui, projeto estrutural, quem faz é o engenheiro civil, certo? E o projeto arquitetônico, né, nós engenheiros também fazemos, mas é uma atribuição que é também, né, muito de responsabilidade do arquiteto, ok? Ambos, pessoal, podem atuar, claro, num processo aí de regularização, né, mas a escolha, pessoal, depende do tipo de exigência ou projeto. Se o projeto de regularização, por exemplo, não envolver adaptações estruturais, demolição, ampliação, você pode chamar muito bem um arquiteto. Porém, você que, por exemplo, eu tenho meu escritório de engenheiro estrutural, eu trabalho com regularização, eu faço arquitetônico, do começo ao fim, certo? Deixo dentro da norma, certo? Conforme, né, cobrado na norma de arquitetura ou a norma de acessibilidade, beleza? Porém, nada exclui, né, o direito do cliente chamar o arquiteto, seja na questão financeira ou, às vezes, na questão prática, na questão de experiência, ok? Então, pessoal, por exemplo, né, se for uma reforma estrutural, pessoal, ou regularização com impacto técnico, chama o engenheiro. Se vocês vão fazer uma reforma com impacto técnico na estrutura, chame o engenheiro, ok? Se for para readequar a planta, fachada, espaços internos, o arquiteto ele pode ser o mais indicado, certo? Por quê? Por mais que seja engenheiro que faça projeto arquitetônico, pessoal, há coisas que o arquiteto ele consegue ver. Algo lá que muitas vezes a gente, como engenheiro, não consegue ver, né? Vamos simplificar. Muitas vezes o engenheiro faz aquele projeto quadrado, né? Todo quadradão. Já o arquiteto, ele consegue aproveitar o máximo de espaço, né, respeitando a quantidade de área impermeável, área verde, né, que geralmente a prefeitura vai pedir, certo? Já deixa tudo certinho. Então, o que a gente faz em quadrado, ele transforma lá no trapézio, que é um trapézio